Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. E já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Abba, Pai. Sou santo sem mancha diante dele. Cristo vive em mim. Já não tenho o que viver. Cristo vive em mim. Não resta nada mais que sorrir, porque agora sei de quem eu sou, de onde venho e aonde vou, porque sei que vive em mim, porque agora sei de quem eu sou, de onde venho e aonde vou, porque sei que Cristo vive em mim. Não sabia quem eu era, até que Ele desejou fazer-me entender sua graça e nela revelou. Estou completo, abençoado em seu amor. Caminho em boas obras que Ele preparou. Cristo vive em mim. Já não tenho o que viver. Cristo vive em mim. Não resta nada mais que sorrir, porque agora sei de quem eu sou, onde venho e aonde vou, porque sei que Cristo vive em mim, porque agora sei de quem eu sou, onde venho e aonde vou, porque sei que Cristo vive em mim, porque sei que Cristo vive, porque sei que Cristo vive em mim. E com minha voz declararei que Tu és Rei e és Senhor. Abba, Pai. Criador.
palavra de autoridade em minha vida reina já. Em minha vida reina já. Em minha vida reina já. Todo o seu povo agora reina em vida, pois estamos submetidos sob um apostolado. Abba, Pai. Submetidos estamos todos sob um apostolado, servindo com a mente, em tudo imitando. Submetidos estamos todos sob um apostolado, servindo com a mente, em tudo imitando. Todo o seu povo no governo de Deus agora reina. Todo o seu povo no governo de Deus agora reina. Nesta terra se estabelece um povo poderoso que reina em sua vida em lugares celestiais. Nesta terra se estabelece um povo poderoso que reina em sua vida em lugares celestiais. Todo o seu povo no governo de Deus agora reina. Todo o seu povo no governo de Deus agora reina. Abba, Pai, está estabelecido. Abba, Pai, o governo de Deus. Abba, Pai, está estabelecido. Abba, Pai, o governo de Deus. O governo de Deus. O governo de Deus. Assim é, está estabelecido. Graças, Senhor, porque os olhos do nosso entendimento foram iluminados para entendermos a Tua graça. Hoje sei qual é minha esperança, a grande herança da transformação de meu corpo. É uma riqueza gloriosa que não pode ser comparada a nada neste mundo. A palavra deste Evangelho tem poder, e este poder nos alcançou nossas mentes, e hoje desfrutamos de todo o bem que está em nós. Cristo ressuscitou dentre os mortos, e nós estamos glorificados juntamente com Ele. Graças, graças, Senhor. Abba, Pai. Olá, abençoado, olá, abençoada, com todas bênçãos. Que honra, que privilégio, que gozo, que satisfação poder estar mais uma vez compartilhando com você este momento tão importante que é a nossa reunião familiar. Todas as quartas-feiras, 20 horas, e você pode depois acessar pelo canal. Tudo o que nós temos à disposição está aí nas redes sociais, está aí no canal, nos canais do YouTube, Crescendo em Graça Brasil Oficial e Evangelho Depois da Cruz. Inscreva-se lá, convide seus amigos, esteja com a gente, que é muito importante você compartilhar e você participar da ministração da palavra, da ministração do louvor, das informações. É importante que você participe também
da semeadura, de tudo que está à sua disposição durante a nossa reunião, tá bom? Então eu quero, nesse momento, desde já, louvar a Deus por sua vida e dizer que hoje é o melhor dia da sua vida. Você repita isso comigo. Hoje é o melhor dia da minha vida. Que maravilha, os anjos estão te servindo, ministrando a teu favor, eu recebo isso sempre. E já, daqui a pouquinho, entramos na ministração da palavra. Fique com a gente. Vamos falar a verdade sem religiosidade. O sistema religioso judaico-cristão e sua teologia te ensinaram que Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 evangelhos. Só que não. Evangelho é boa nova de salvação. Os 4 chamados evangelhos apresentam tão somente uma pequena parte da história da manifestação humana de Cristo em Jesus de Nazaré. Já ressuscitado, Cristo convoca Paulo e o leva ao paraíso, e encomenda o verdadeiro evangelho, cujo conteúdo se encontra nas 14 cartas de Romanos a Hebreus. O próprio Paulo afirma: o glorioso evangelho do Deus bendito me foi confiado. A mim foi encomendado o evangelho da incircuncisão, ou do Espírito. Por meio do evangelho eu vos gerei em Cristo, portanto me imitem. Exatamente por isto Paulo afirmou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você crê nisto? Ministração da sementeira. A lei da semeadura, princípio para toda a vida. Semear e colher não é uma atitude que está ligada somente ao que é espiritual, mas é uma lei universal que está em todas as áreas da atividade humana. Uma mãe semeia seu leite ao filho recém-nascido para que ele se alimente, cresça e se desenvolva. Uma professora semeia seu conhecimento e seu tempo a seus alunos para que aprendam. Um investidor, pequeno ou grande, semeia valores ao empreendimento no qual acredita. Bem, há milhares de exemplos. Na carta aos Gálatas, capítulo 6, verso 9, preste atenção no detalhe. Não nos cansemos, pois, de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desmaiarmos. Note, esta é uma afirmação. A seu tempo colheremos. Mas tem uma condição aí também: se não cansarmos e muito menos desmaiarmos. Na semeadura também tem que haver esperança. Quem desmaia depois de ter plantado já perdeu a esperança de colher. Semear também envolve fidelidade, que está diretamente ligada a não nos cansarmos. Quer dizer, seja fiel ao princípio da semeadura.
E se alguém espera para semear somente quando a situação for favorável, ideal e perfeita, provavelmente nunca semeará. Consequentemente, também nunca colherá. Semeie com este entendimento, e o fruto da sua semeadura chegará em seu devido tempo. Graças, Senhor, pela colheita que virá. Aunque me sienta mal, me siento bien, pues no vivo por lo que dice mi carne. Oh no. Con mi mente es que te sirvo ya, y mi cuerpo se va en contra de alabarte, pero no. Y aunque vengan mil mareas, en ti descansaré, pues mi vida está en las manos de tu fe. Y es que en ti sé que soy más que un vencedor, y las luchas de esta vida ya no me dan temor. Yo te alabo, yo te exalto por tu gran conocimiento, que me ha dado fuerza en la debilidad, me ha creado un mundo nuevo, donde el fuego de tu celo se encendió aquí en mi altar. Y yo te alabo, te agradezco por iluminar mis ojos, y ahora veo ángeles que me sostienen, y en cada sufrimiento me levantan y me cantan melodías de fe. Aunque me sienta mal, me siento bien, pues no vivo por lo que dice mi carne. Oh no. Y aunque vengan mil mareas, en ti descansaré, pues mi vida está en las manos de tu fe. Y es que en ti sé que soy más que un vencedor, y las luchas de esta vida ya no me dan temor. Y yo te alabo, yo te exalto por tu gran conocimiento, que me ha dado fuerza en la debilidad, me ha creado un mundo nuevo, donde el fuego de tu celo se encendió aquí en mi altar. Y yo te alabo, te agradezco por iluminar mis ojos, y ahora veo ángeles que me sostienen, y en cada injusticia
y entiendo todo claro después. Muito bem, então entramos na ministração da palavra. A palavra de hoje, mais uma vez, é uma colaboração do nosso amado Alfonso Ortiz. E ela tem por título Uma Cabeça e um Corpo. Desde o início, Deus projetou a humanidade com uma estrutura de unidade. A cabeça e o corpo. Não é? É como o homem, como o gênero humano, tem uma cabeça e tem um corpo. E qual é a função da cabeça? Comandar o corpo, não é? Cada parte cumpre uma função indispensável. E estão conectadas uma com a outra de maneira que uma não pode viver sem a outra parte. Esta relação entre cabeça e corpo é uma poderosa analogia para que a gente possa descobrir a conexão entre Cristo e a Igreja. Há uma conexão muito grande entre Cristo e a Igreja, tirada exatamente desta analogia, desta comparação com a vida humana. Cristo, como nossa cabeça, é a fonte de nossa vida, da vida espiritual e da direção espiritual que a cabeça dá ao corpo. Nós, como seu corpo, a Igreja, somos a extensão de sua obra na Terra. Não podemos funcionar plenamente sem ele, nem ele pode manifestar-se plenamente sem nós. E aqui nós vamos entrar em 5 pontos importantes. E o primeiro deles, que está aí na sua tela, é exatamente este. Cristo como cabeça da Igreja. Em Efésios 1:22, o apóstolo Paulo registra algo muito importante, que é o seguinte: Deus colocou todas as coisas sob o poder de Cristo e o constituiu cabeça de todas as coisas para a Igreja. Todas as coisas, como assim? Tudo que existe, todas as coisas, acima nos céus, embaixo na terra, tudo Deus entregou a Cristo, a autoridade a Cristo. Verso 23, porque a Igreja é o seu corpo. Eu sou a Igreja, você é a Igreja. Então nós somos todos juntos, vivendo como se fosse um só. E aí entra a unidade, isso é muito importante. Vamos falar sobre isso. A Igreja é o seu corpo, corpo de Cristo, onde vive plenamente aquele que preenche todo o universo. Cristo, então, vive plenamente, deve viver plenamente na Igreja. Aqui vemos que Cristo é tanto a autoridade suprema quanto a fonte de vida para a Igreja, que é seu corpo. É da cabeça que emana a vida para o corpo se nutrir. E o alimento é a palavra do Evangelho da Verdade. Vamos falar sobre isso também. Esta relação da cabeça com o corpo não é somente um vínculo simbólico, mas é uma realidade espiritual que implica que a Igreja não pode operar de maneira efetiva sem estar conectada a Cristo. Em Colossenses 1:8, Paulo reafirma este conceito. Ele é a cabeça do corpo, que é a Igreja. Ele que é o princípio, o primogênito dentre os mortos. A vida dos mortos começou por meio dele, por meio de Cristo, para que em tudo tenha a supremacia. Então, Cristo como cabeça é o princípio e a autoridade da Igreja.
O corpo sem cabeça está morto. Da mesma maneira, a igreja sem Cristo perde a direção, a vida e o propósito. Este é o segundo ponto agora onde nós vamos entrar. Falamos da cabeça e agora começamos a falar do corpo, que é você e que sou eu, que é toda a nossa audiência que está aí, juntamente com você, muitas vezes você não vê, mas a nossa audiência é a igreja de Cristo. Não é? Os espíritos dos justos feitos perfeitos. Então, o segundo ponto é a mente de Cristo em nós. Agora vamos falar do corpo. A mente de Cristo é a mente da cabeça. Uma parte vital desta relação entre Cristo e a igreja é a mente de Cristo, que recebemos como parte de nossa renovação espiritual. E tem prova disso? Claro, está aí na sua tela a prova disso. 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor, quem o instruirá? Mas nós temos a mente de Cristo. Isso quer dizer o quê? Que nós podemos pensar como Cristo. Se pensamos ou não nesse momento, é uma outra história. Mas ele nos deu a mente de Cristo para que possamos pensar como ele pensa. E aí já entra uma coisa muito interessante, veja só. Como crentes, recebemos o pensamento e a direção de Cristo através da obra do Espírito Santo, que é o próprio Cristo. E isto só é possível para aqueles que ativam a mente de Cristo, pois nem todos os que a têm a ativam. A mente de Cristo está em todos, mas os religiosos, por exemplo, não ativam a mente de Cristo e vivem como se Cristo fosse ainda Jesus de Nazaré, né? E Cristo não é mais Jesus de Nazaré. Cristo agora é ressuscitado, né? A mente de Cristo, então, é sinônimo do Evangelho da Graça. O que é a mente de Cristo? É o mesmo que ter o Evangelho da Graça. Agora precisa ser usado. A mente de Cristo ela precisa ser utilizada, porque se ela não for utilizada, Cristo está em você, como está nos nossos irmãos religiosos, mas não funciona. Então a mente de Cristo tem que ser usada. O Evangelho da Graça tem que ser usado, já que neste Evangelho se revela a vontade de Deus e o pensamento de Deus. Tem pessoas que ficam buscando qual é a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus é que você acesse seu Evangelho. Você quer conhecer a vontade de Deus em sua vida? Acesse o Evangelho da Graça, que está de Romanos a Hebreus. Este é o Evangelho da Graça. Não é Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque Mateus, Marcos, Lucas e João, eles registram a vida de Jesus de Nazaré antes dele morrer e ressuscitar. Isso não pode ser Evangelho, porque Jesus veio debaixo da lei. Então, volto a perguntar para você. Quer conhecer a vontade de Deus em sua vida? Acesse o seu Evangelho, de Romanos a Hebreus, as cartas do apóstolo Paulo. Este Evangelho de Romanos a Hebreus, ele não é fruto de revelação humana. O próprio Paulo disse, né? O Evangelho que eu recebi não me foi dado por homem algum, mas por revelação do Espírito Santo. Isso está em Gálatas 1:12. Paulo se converteu no perito arquiteto da Igreja de Cristo. Aos Coríntios, Paulo se descreve como aquele que pôs o fundamento. 1 Coríntios 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, disse Paulo, como perito arquiteto eu pus o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como sobre-edifica. Aqui tem 3 partes: fundamento, a edificação e a sobre-edificação. Do ensinamento constante, ou de ensinamento constante no Evangelho da Graça e a correta edificação da igreja. Este outro que Paulo menciona ali é o mesmo que Jesus prometera. Jesus disse que viria um outro Consolador para estar conosco o tempo todo.
não apenas conosco, mas mais profundamente ainda em cada um de nós. Veja só, João 14,16. Agora nós vamos não para o Evangelho, mas para o livro histórico de João. E eu rogarei ao Pai, disse Jesus ainda de Nazaré, e ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre. E no verso 17 ele explica quem é esse outro Consolador que viria. O Espírito de verdade, ao qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque mora convosco e estará em vós. Veja que coisa mais linda que está sendo falada aqui, esta profecia de Jesus de Nazaré, que se cumpriu quando Cristo ressuscitou. Quando Cristo ressuscitou, depois que ele morreu, evidentemente, ressuscitou, tirou o pecado da terra, cumpriu a lei, tirou o diabo definitivamente da terra, ele passou a estar conosco, e ainda muito melhor do que isso. Diga, Cristo está em mim. Porque aqui diz que ele estaria em nós. Em nós quem? Nos seus eleitos, na sua igreja. Em cada um de nós que fazemos parte no todo da sua igreja. Mas não são pessoas isoladamente vivendo e fazendo o que querem. A igreja de Cristo está fazendo um monte de coisa por aí. Cada um pensa como quiser e faz. Não. Não é assim. A unidade do Espírito, que nós vamos ver aqui, durante a explanação deste tema, é muito mais importante do que isso. A igreja é um todo, são vários membros trabalhando como se fosse um só. Vamos lá, vamos em frente. Este Espírito de Cristo já estava operando e edificando no tempo de Paulo e dos apóstolos. É muito importante que você acesse essa informação e que você tenha provas disso. E nós temos. Cristo não começou a edificar a igreja depois de muitos anos, não, ele já estava edificando no tempo de Paulo. Veja só, 1 Coríntios 14:12. Assim também vós, pois que anelais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Paulo já falava isso naquele tempo. Abundeis nos dons espirituais, os melhores dons, para edificação da igreja. E agora nós vamos exatamente sobre esse assunto entrar no ponto 3 desse tema, uma cabeça e um corpo. Falando do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, função e unidade. 1 aos Coríntios 12:12. Vamos lá. Porque assim como o corpo é um, veja, o corpo de Cristo não é um monte de gente que diz que é a igreja de Cristo fazendo o que dá na telha por aí. Não, o corpo de Cristo é um. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim também Cristo. Aquilo que eu falei está aqui agora no Evangelho, que você deve acessar. Somos muitos membros no corpo de Cristo, porém, somos um só. Eu tenho que colaborar de uma forma que eu glorifique a Deus com a minha colaboração. Eu não colaboro isoladamente, não coopero com a igreja isoladamente. Eu sou um colaborador de Cristo, junto com aquele que também é colaborador de Cristo, que tem um outro dom talvez diferente do meu. Pode ser, não tem problema. Eu tenho que honrá-lo e ele me honrando também. Isto é a igreja em unidade trabalhando para a glória de Deus. Verso 13. Porque por um só Espírito fomos batizados todos em um só corpo. Então aqui Paulo estabelece que ainda que somos muitos, formamos um só corpo em Cristo. Cada membro tem uma função única. Você sabe a sua função? Precisa descobrir. Mas todos trabalhamos juntos para refletir a glória de Deus. Isso que é importante. Não é trabalhar para mim, eu vou aqui, eu quero aparecer. Quem aparece é Cristo. Eu quero colaborar para que Cristo apareça. Quer dizer, não há competição.
O que há é colaboração, é trabalhar junto. Pois a meta é a glória de Cristo e não a minha glória, não é glória individual. O que está em jogo aqui é que Cristo seja honrado, que Cristo seja glorificado como cabeça da igreja. Em Romanos 12, versos 4 e 5, esta verdade se reafirma, veja só. Romanos 12, 4. Porque da mesma maneira que em um corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, sendo muitos, somos um corpo em Cristo e todos membros uns dos outros. Olha o que é isso aqui, sabe o que quer dizer isso? Que todos nós colaboramos para que o outro tenha sucesso na sua colaboração, porque no final o que interessa é que Cristo seja glorificado, que a igreja seja edificada, que a palavra corra com glória, como dizem em 2 Tessalonicenses, né? Como dizem Tessalonicenses, que a palavra corra e seja glorificada, quer dizer, corra da maneira correta, não é correr de qualquer maneira, né? Cada um correndo para um lado, sem saber exatamente o que está fazendo. Não, a corrida tem que ser em benefício de Cristo. E esta unidade, que é isso que quer dizer, isso que nós acabamos de falar, ela é essencial para a vida cristã. Já que só podemos ser efetivos no cumprimento do propósito de Deus quando estamos conectados a Cristo, a cabeça, e entre nós como membros de seu corpo. Tem que haver uma conexão na horizontal e na vertical. Quer dizer isso. Tem que haver uma conexão, uma interação entre o corpo, entre si, na horizontal, os membros, e com Cristo, que é a cabeça. Coisa linda isso aqui, hein, abençoado? Entramos exatamente nisto agora, neste ponto, na parte 4, que quer dizer, o título é A Transformação e a Renovação da Mente. Estamos falando de uma cabeça e um corpo. A transformação e a renovação da mente. Romanos 12, 2, onde Paulo nos exorta a uma transformação constante. Constante. Transformação não é uma coisa que a gente chega lá em cima e pronto, fechou a espiral. Não, a espiral sempre crescendo, sempre crescendo. Não vos conformeis a este século, quer dizer, não tome a forma deste século, da forma de viver desse mundo, senão transformai-vos pela renovação de vosso entendimento ou de vossa maneira de pensar. Se você pensava como religioso, agora você tem que pensar como espiritual, né? Transformai-vos pela renovação de vosso modo de pensar, para que comproveis qual seja a boa vontade de Deus, agradável e perfeita. Voltamos a falar da vontade de Deus, que está no Evangelho. A renovação de nossa mente é uma obra contínua, né? A graça é uma evolução constante, é um crescimento permanente, não para. Não é? Eu estou há 30 anos na graça, é como se eu estivesse chegando agora, porque eu preciso continuar crescendo. Eu não posso chegar um momento e dizer, vou parar de crescer. Não. Evolução plena, né? Que nos permite pensar como Cristo pensa. Isso não é pouca coisa. Então, pensar como Cristo pensa não é somente uma mudança de atitude, senão a verdadeira transformação do ser. Quando o nosso pensamento se alinha com a vontade de Deus. A vontade de Deus. Tem pessoas que ficam orando, buscando, Senhor, mostra a tua vontade na minha vida. E Deus, a minha vontade é que você creia no Evangelho, que você creia na palavra que eu tenho para você. A mente de Cristo em nós nos capacita para que possamos discernir o que é bom e agradável a Deus. Só com a mente de Cristo ativada. Senão vai ficar na tradição religiosa o tempo todo e não sai disso. Não é verdade? Por isso que o mundo está como está. Porque os verdadeiros cristãos ainda não se manifestaram, né? Então, a mente de Cristo em nós nos capacita para que possamos discernir o que é bom e agradável a Deus, nos dando força para que vivamos conforme a sua vontade,
com a forma ou com a forma da vontade de Deus em nós. A forma da graça de Deus é o seu Evangelho. A forma da vontade de Deus está ali no Evangelho. Ali é a fórmula de Romanos, volto a repetir, começa em Romanos e vai até Hebreus. Não é nada fora disso. Tá? A mente de Cristo é também o Espírito Santo operando em nós. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12, o apóstolo Paulo diz: E nós não recebemos o Espírito do mundo, senão o Espírito que provém de Deus, para que saibamos o que Deus nos concedeu. Qual é o Espírito que tem que operar em nós, então? Não é o Espírito, o comportamento que vem do mundo. O comportamento desse século de lei, de religiosidade, de ateísmo, de humanismo, não. O comportamento que deve nos movimentar é o comportamento do Espírito que provém de Deus, com letra maiúscula, Espírito Santo de Deus. Porque aí sim nós vamos saber o que Deus nos concedeu. Né? Então o Espírito Santo é que nos capacita a viver segundo a mente de Cristo. E quem nos guia a toda a verdade. Você pode ter ouvido meias verdades na sua vida, mas não. O que importa é você conhecer a verdade, não meia verdade. Né? Conhecereis a verdade, disse Jesus de Nazaré, projetando para o futuro depois da sua ressurreição, que ele traria toda a verdade que é o seu evangelho, a verdade que Paulo apresentou nas 14 cartas às igrejas. E o ponto 5, que é o final, falando sobre uma cabeça e um corpo, o fruto que a mente de Cristo produz, o fruto da mente de Cristo. Como é que você pode saber que a mente de Cristo está operando em você? Você está na vontade de Deus? Muito bem, ótimo, maravilhoso. Como é que você pode provar isso e saber disso? Em Gálatas 5, 22 e 23, o apóstolo Paulo fala exatamente, ele apresenta o critério para você descobrir isso, que você está, de fato, produzindo fruto para Deus. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Aí vem aquela história que todo mundo pensa que é assim. Não, eu tenho amor, mas não tenho paciência. Não tem como. Isso aqui não são frutos individuais. O que a mente de Cristo produz em você é um fruto que tem tudo isso. Não tem como ter gozo e não ter paz. Não tem como ter paciência e não ter mansidão. É um completo. É completo. É uma coisa só. O fruto é indivisível. Se nossas vidas estão sendo transformadas e vemos este fruto manifestando-se em nós, esse é o sinal de que estamos sendo guiados pela mente de Cristo. E, consequentemente, estamos cumprindo a vontade de Deus. Ô meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Será que eu consegui responder, através desse ensinamento que não veio de mim, veio da palavra do Evangelho, que você está dentro da vontade de Deus quando você está cumprindo exatamente, observando o Evangelho, ouvindo o Evangelho da verdade? Aí você está dentro da vontade de Deus. Além do mais, além desse texto que eu apresentei para você em Gálatas, também tem Filipenses, capítulo 4, verso 8, onde Paulo nos dá outro critério. No demais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é virtuoso ou de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, pensai nisto. Se os nossos pensamentos se alinham com estes princípios, verdade, honestidade,
justiça. Não é justiça olhando para o mundo e para os juízes do mundo, é justiça de Deus. Se você está justificado por Deus. Pureza, pureza de Deus. Verdade em você, a verdade traz pureza. Amor, tudo que é amável. Ou seja, se há alguma virtude nisso tudo que você está vivendo em sua vida, nós podemos estar seguros de que estamos sendo guiados pela mente de Cristo. Essa é a prova que você tem da vontade de Deus. E conclusão. O corpo de Cristo não pode viver sem a cabeça. Nós temos que estar ligados à cabeça. Nós somos ramos. O corpo de Cristo é como um galho, não é? Que está ligado à árvore. Então, eu não posso viver sem a árvore. O corpo de Cristo não pode viver sem a cabeça. Nem a cabeça pode cumprir seu propósito sem o corpo. Nossa vida como igreja depende completamente de nossa conexão com Cristo, que é a nossa cabeça. Ele é quem nos dá a direção, Ele é quem nos dá vida e Ele é quem nos dá propósito, razão de viver. Muitas pessoas perderam a razão de viver. Por que tem gente, de repente, você está me ouvindo? Eu não tenho mais vontade de viver. Por que alguém chega a pensar assim? Porque não está conectado na cabeça. Se você tiver 24 horas por dia conectado na cabeça que é Cristo, isso não vai acontecer. Esse sentimento não vai existir. Ao receber a mente de Cristo, somos transformados e capacitados para viver conforme a sua vontade, refletindo sua glória no mundo. As pessoas vão te olhar e vão dizer, eu quero ser como você. E você expressa a esperança, você expressa em mim a vontade de viver desta maneira. Por quê? Porque eu estou ligado à cabeça. Como corpo de Cristo, devemos permanecer unidos, funcionando em harmonia, buscando sempre a direção de nossa cabeça, que é Cristo, e cumprindo o seu propósito na terra. Estamos aqui por um propósito. Viemos aqui participar de carne e sangue, mas estamos aqui cumprindo uma missão. Uma missão que vai nos beneficiar para o resto de nossos dias. Este estudo, então, nos convida a examinar nossa relação com Cristo e a assegurar-nos de que estamos vivendo de acordo com sua mente. Diga, eu tenho a mente de Cristo e eu vou usar a mente de Cristo da maneira que Cristo quer que eu use. Como é que é isso? Seguindo o Evangelho da Graça e sendo transformados por seu Espírito. Até quando? Espiral. Infinitamente. Não tem prazo para terminar. Graças a Deus por isso. Ao fazer isso, cumpriremos nossa função no corpo de Cristo e seremos testemunhas de sua glória na terra. Graças a Deus, glória ao Senhor, pelo privilégio de poder ter levado até você esse entendimento tão precioso desse tema. Uma cabeça e um corpo. Cabeça é Cristo, o corpo somos nós. Você, eu e toda a família de Deus em todas as partes do mundo. Até a próxima oportunidade, eu declaro que você vai viver isso. Ouça esse tema quantas vezes você quiser e puder. Até lá, abençoado e abençoada com todos vocês. Confessamos que nada e nem ninguém nos afastará do amor de nosso Senhor. Abba, Pai. Quem nos separará do amor de Cristo?
Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.